Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições de coleção definitiva Homem-Aranha. Isso mesmo, chegou o volume 10 nas bancas, um volume que estava rondado ali por um mistério. Qual é a edição? O que vai sair dentro dessa edição? Afinal de contas, Fator Mutante não era assim nenhuma grande saga do Homem-Aranha, nenhum grande arco de histórias. Então, edição número 10 com essa bela capa azul com a arte do Todd McFarlane para valorizar ainda mais o material, traz pra gente justamente Fator Mutante. E o que é que tem aqui dentro, Rodrigo? Bom, aqui nós temos uma edição bem interessante, bem peculiar, mas bem peculiar mesmo, que na verdade é um apanhado de histórias de 1990 e que pode ser interessante você pegar. Só que a gente vai ter que levar muitas coisas em consideração na hora de decidir se vamos pegar ou não essa revista. Primeiro, porque a qualidade do roteiro dessa revista, tá, como um todo, desse apanhado de histórias, deixa bem a desejar. Não é um roteiro maravilhoso, não são roteiros maravilhosos, são histórias com um nível ali mediano na sua qualidade de apresentação mesmo. Mas essa edição tem sim seus pontos positivos, tem suas peculiaridades e pode ser uma edição muito interessante para você pegar, devido à raridade e justamente as peculiaridades que a gente vai encontrar aqui. Provavelmente, de todas as 10 edições que saíram até agora, essa é a mais fraca no quesito qualidade da história, tá? Não reli a edição número 9 ainda, que eu prometi de fazer um review, a edição, qual é o nome? Com Grandes Poderes, tá? Tá aqui na fila para ler, pretendo ler o mais breve possível. Não li, mas eu já aponto que essa daqui é mais fraca do que ela, com certeza, tá? Independente do que tenha lá, essa é a mais fraca de todas as 9, de todas as 10, sem discussão nenhuma. Mas nem por isso ela se torna uma HQ totalmente dispensável. E ela também não é uma HQ imperdível. Você vai ter que ponderar muito dentro do que eu vou te apresentar aqui. Pra mim valeu, eu acho que é uma compra interessante. Pra você fã do Homem-Aranha, para você que quer ter uma biblioteca do Homem-Aranha, realmente uma coleção histórica, envolve muito mais do que somente os títulos óbvios, tá? Quando você se propõe a fazer uma coleção para abranger o máximo de coisas possíveis, você tem que passar por alguns pontos importantes dentro dos 50 anos de personagem, mesmo que isso não sejam as histórias de mais alto grau de qualidade de roteiro, porque podem ser histórias com artes diferenciadas, com grandes artistas ou grandes momentos naquele período de tempo, que com o tempo podem ter perdido sua qualidade, ou na verdade nunca tiveram essa qualidade toda, mas a gente achou que tinha. Mas elas têm sua importância. Então, se você faz uma biblioteca, se você quer englobar ali o máximo de pontos possíveis, esse tipo de edição acaba entrando. Para você, um mero leitor ocasional, você está querendo comprar só realmente as histórias mais interessantes de todas, com realmente uma alta qualidade de conteúdo no roteiro, talvez essa não seja a melhor pedida. Até porque também é uma edição fina e tudo mais. Mas para quem busca as raridades, para quem quer realmente uma coisa diferenciada, para quem quer comprar uma edição que você sabe que é agora ou nunca mais, aí sim, você tem uma edição interessante para comprar. Aqui, como eu disse, nós temos um compilado de histórias, todas publicadas nos anos 90, literalmente em 1990, praticamente tudo saiu nessa época. E a gente tem aqui as revistas Spider-Man, número 15 a 17, temos X-Force, número 4, e Marvel Comics Presents, número 48, 49 e 50. Pode ver que é uma salada aqui total de revistas publicadas. Geralmente a gente pega aqui Amazing Spider-Man, número tal a tal, acabou, né? Ou então a minissérie Spider-Man e é isso. E não é o caso. Aqui a gente realmente tem um combinado de histórias peculiares, mas que elas têm uma linha de similaridade, elas têm pontos em comum que ligam, tirando uma que realmente não tem tanto assim, mas elas todas têm um contexto em comum para estarem juntas, que é principalmente o Fator Mutante. É justamente o envolvimento do Homem-Aranha com os mutantes, com os X-Men, tá? Então vamos começar com a edição número
15 de Spider-Man, que é uma edição interessante, cara. Vamos com calma, né? A revista Spider-Man é uma revista que eu já falei dela aqui em outras 2 edições, no Tormento e aquela segunda edição da coleção, que eu já esqueci completamente o nome. São as histórias que envolvem o Todd McFarlane. Todd McFarlane, vamos dar uma recapitulada rápida, era o boom do momento do mundo dos quadrinhos, desenhista que surgiu ali como um nome brilhante que revolucionou tudo e tudo mais. E ele, obviamente, como super estrelinha que era, tá? E continua se achando até hoje. Também o cara tem um talento enorme, né? Mas naquele período ele falou, cara, eu tô cansado de desenhar o que as pessoas mandam eu desenhar. Então, se eu escrever as minhas histórias, eu vou desenhar o que eu quero desenhar. E a Marvel, que tava babando lá pra ele, Todd McFarlane, também vendia 1 bilhão de revistas. O cara deu uma revista, criou uma revista Spider-Man pra ele. E aqui, inclusive, nessa edição, tem uma coisa muito boa, que é uma coisa que eu acho fantástica na coleção da Salvati. A coleção da Salvati sempre tem extras no final, tá? Nessa revista aqui, a gente tem uma entrevista do Todd McFarlane. São umas 2 ou 3 páginas de entrevista, justamente feitas em 1990, quando o Todd McFarlane ganhou essa revista, esse título próprio do Homem-Aranha de presente para ele fazer o que ele quisesse. E ele estava explicando o que ele ia fazer ao longo das suas 20 primeiras edições, quais eram os planos para cada arco de histórias. E a gente sabe que isso não chegou ao fim, porque antes de chegar em Spider-Man número 20, ele já meteu o pé, brigou com todo mundo e foi lá ajudar a fundar a Image, juntamente com os outros caras que também estão presentes nessa revista. Essa é uma revista que foca muito nos grandes desenhistas do início dos anos 90, que ditaram a norma de como os desenhos nos quadrinhos seriam feitos ao longo de mais de 10 anos seguintes. Eles recriaram os traços dos desenhos, tá? Eles mudaram completamente para o bem ou para o mal, podemos ver pelos 2 lados. E também entramos numa fase quase negra dos quadrinhos, que os roteiros realmente foram embora por causa também desses caras, tá? Mas existe toda a importância, os quadrinhos hoje são o que são por causa disso tudo e tudo mais, isso é irrelevante. Mas a gente tem então aqui Todd McFarlane na revista Spider-Man número 15, 16 e tudo mais, que é o fim mesmo da passagem dele pela revista, já degringolando todo o plano dele, que está inclusive nesses extras da entrevista. Então a gente começa com a edição Spider-Man número 15, justamente chamada Fator Mutante. Aqui já tinha rolado o início da confusão e tudo mais. Todd McFarlane não desenha essa revista. Na verdade, o responsável pela revista é o Erik Larsen, que ele assumiu a arte e o roteiro dela. Já que tinham dado arte e roteiro para o Todd McFarlane, não foi muito difícil dar para o Erik Larsen também. Erik Larsen viria a se tornar o criador do Savage Dragon dentro do seu Image. Savage Dragon, vocês lembram, né? Eu tenho um boneco do Savage Dragon. Tá em algum lugar, eu tenho um boneco da McFarlane Toys do Savage. Porra, personagem que eu me amarro demais. Então, Erik Larsen foi convidado para continuar essa revista, afinal de contas, estava naquele caos todo, ele assume isso daqui. E é justamente a revista chamada Fator Mutante. Nessa edição, a gente vai acompanhar dentro do traço bem interessante do Erik Larsen, a ideia de que o Peter e a Mary Jane estão pensando na possibilidade de ter um filho. Só que eles estão preocupados, eles estão justamente ponderando se vale realmente a pena ter um filho, porque além de todas as responsabilidades, todo o gasto inerente à paternidade, eles estão preocupados com a questão genética disso. Estão preocupados de ter um filho mutante, tá? Estão preocupados de... vai ser uma criança com poderes, o que vai ser? Então o Peter Parker vai em busca de ajuda e vai em busca do Fera, do Hank McCoy, para tentar conversar com ele a respeito disso. Pô, se eu for pai, cara, o que vai acontecer? Dentro dessa busca, obviamente, vai rolar uma desculpa para cair uma porradaria com os vilõezinhos de 5ª categoria, tá? E é uma revista legal. O Erik Larsen, nessa época aqui, ele já tinha um desenho próprio dele, bem legal, e que não respeita muito proporções anatômicas, né? As poses às vezes são meio impossíveis, mas é um traço que eu acho bastante interessante, cara. Mesmo com poses impossíveis, eu gosto da arte do Erik Larsen. Acho que é uma revista que flui de uma maneira bem legal. O quebra não tem nada demais e tal, mas
mas é divertido. No final a gente ainda tem uma Mary Jane meio travesti aqui, usando a palavra infelizmente é na hora vai vir, quando você vira a Mary Jane, que é espetacular no traço do Todd McFarlane e de tantos outros desenhistas, né? Mas essa daqui do Erik Larsen, cara, parece um negócio tipo sair do Black Kiss. É complicado, tá? Mas tá aqui a Mary Jane de Baby Doll, cavado, coisa de louco. Nessa revistinha que é bem legal, tá? Então eles vai ser basicamente essa ideia. Homem-Aranha junto com Fera na arte do Erik Larsen, caindo na porrada com o Gilão Mequetrefe, e conversando a respeito da paternidade do Peter, que acaba não rolando. Primeira história, passada. Essa edição, Spider-Man número 15, do Erik Larsen, foi publicada aqui no Brasil em 1995 pela editora Abril, na revista Homem-Aranha número 142, que inclusive a capa é justamente o Spider-Man com o Fera. E a capa é exatamente a pose que eles estão nessa questão anatômica um pouco peculiar, tá? Tem uma perna saindo assim de um lugar não muito possível. A do Homem-Aranha, então, é impressionante como tá a perna do Homem-Aranha. Cara, ele não tem osso, é fantástico, tá? Pior do que ele, só um cara chamado Rob Liefeld, que é o que a gente vai entrar exatamente agora. Rob Liefeld é o próximo desenhista convidado. Então a gente já tem Erik Larsen aqui, um cara que depois acabou não desenhando mesmo mais nada, porque ele foi pro Savage Dragon e acabou, cara, tá? Ele ficou envolvido mesmo com a Image e não voltou pra isso mais. Já o Rob Liefeld não, ele acabou voltando pro mundo dos quadrinhos de Marvel e DC, desenhou Deadpool trocentas vezes, existem revistas publicadas recentemente com material Deadpool, e também pegou DC recentemente, vira e mexe, ele estava desenhando ali uma história do Destruidor, horrorosa, meu Deus do céu. Mas nós temos ali então alguma coisa. Nessa edição, cara, Spider-Man número 16, a gente tem a volta do Todd McFarlane, tá? Numa revista, obviamente, com um visual espetacular, porque é a arte do McFarlane, e é, se eu não me engano, a última revista desenhada pelo Todd McFarlane. Depois ele vai para Image. Então, já temos um fator histórico aqui, por ser a última participação do Todd McFarlane. Essa revista é uma história em duas partes, que inicia em Spider-Man número 16 e conclui em X-Force número 4, desenhada, responsabilidade de Rob Liefeld. A gente vai entrar nela depois da Spider-Man. Nessa Spider-Man número 16, a gente tem uma coisa muito curiosa, que é uma revista num formato diferenciado. A história inteira se passa na horizontal. Isso mesmo, a revista inteira é desenhada assim. Inclusive a capa da revista é desse jeito, tá? Então, todas as páginas da HQ são no formato horizontal. Algo que a gente vê raríssimas vezes, não é verdade? Então a gente tem aqui dois pontos históricos e curiosos dentro desse contexto. A gente tem a última revista do Todd McFarlane desenhando Homem-Aranha, e temos também uma revista no formato vertical. É bem curioso, não é verdade? Então, arte muito legal. A história, cara, é o roteiro de McFarlane e Rob Liefeld. Não vai pra muito lugar, não. O que importa é o seguinte: a X-Force tá lá em Nova York, num atentado terrorista. Que, porra, mais uma coisa importante, cara. Eles explodem uma parte de uma das torres gêmeas. Isso depois seria uma heresia enorme escrever alguma coisa desse tipo. Mas naquela época ainda podia fazer terrorismo nas torres gêmeas, até porque elas existiam. Então, rola lá um terrorismo, o X-Force está envolvido ali num combate e tudo mais. E uma parte do X-Force vai cair na porrada com o Fanático. Eu detesto chamar ele de Fanático, porque eu o conheci através do jogo Marvel Super Heroes no fliperama, e eu sempre vou chamar ele de Juggernaut, ou Juggernaut, como vocês quiserem a pronúncia. Pra mim é Juggernaut, tá? Quero que eu entendi o Flipper falando. Então, pra mim, Fanático é só pra eu conversar com vocês. Pra mim é o Juggernaut. Então, eles vão lá tentar parar o Fanático, que tá andando por meio de Manhattan lá, eu vou embora, imparável. E o Homem-Aranha vai cair na porrada junto e vai rolar um quebra ali, que vai se desenrolar até a revista X-Force, sem levar a lugar nenhum. É simplesmente uma revista com a desculpa da gente ver a arte do Todd McFarlane na vertical
vertical não, na horizontal, cair na porrada, X-Force, Homem-Aranha, Fanático, todo mundo no meio de Nova York. É só isso, tá? A revista não vai pra lugar nenhum de verdade. Mas é pra gente ver isso, tá? Pra gente ver as roupas bizarras e estilos bizarros que tinham os personagens, principalmente da X-Force, ali em 1990 e tudo mais. E é legal e curioso por isso. Mais uma vez, é uma revista que realmente não vai pra lugar nenhum, não tem um super roteiro, é uma revista de porrada, tá? Essa história aqui, juntamente com a sua conclusão, aí publicada em X-Force número 4, com roteiro e arte do Rob Liefeld. Aqui a gente tem a arte do McFarlane e lá a gente tem a fantástica arte do Rob Liefeld. Cara, Rob Liefeld, ó, tem uma galera que não gosta do John Romita Jr., eu não sei como, tá? Mas tudo bem, gosto é gosto, tá? Não gosto de Romita Jr., beleza. Fazer o quê? Eu adoro. Tem uma galera como eu, digo aqui, não gosto mesmo, não gosto muito da arte do Humberto Ramos, acho a arte meio caída. Tem os mais diversos gostos e critérios já. Mas tem uma arte, cara, que é indiscutível que a qualidade dela é deveras caída e... Rob Liefeld, cara. Se você jogar na internet, joga aí piores artes do Rob Liefeld, você vai ver umas coisas assustadoras. Heróis renascem, que foi uma época ali que eu tava comprando quadrinhos e tal, em fase inicial. Eu conseguia achar aquilo legal, mas eu tinha lá 13 anos, 12 anos. Eu achava divertido ver aquela arte bizarra dele lá. Eu não tinha consciência de quão tosco era o pulso do Capitão América mais grosso que a cabeça dele, ou da mesma grossura do bíceps. Tinha umas coisas muito bizarras, né? Tem o famoso peito do pombo. Porra, cara. Rob Liefeld é tosco demais. E é legal, cara. É legal que tu tem aqui um encontro X-Force, Juggernaut, Fanático e Homem-Aranha com a arte do Liefeld pré ele sair, fundar a Image e desenhar Youngblood, que era uma coisa tenebrosa também. Então, porra, olha quanta coisa legal. As revistas não são legais, cara. Legais no sentido de... Porra, isso aqui é fantástico, Rodrigo. É uma leitura do Homem-Aranha de altíssimo nível, como a morte da Jean the Wolf e outras tantas. Não, a graça é você ver esse tipo de peculiaridade, que é aqui ou nunca mais, cara. Panini nunca vai se interessar em publicar X-Force número 4. Não tem pra quê, cara, entendeu? É a chance aqui agora. É o que eu digo, não é pra todo mundo. É pra quem tá interessado em englobar o máximo de experiências visuais e de leitura do Homem-Aranha, tá? É pra isso. Então, a gente vai ter aqui a fantástica revista, também na horizontal, do Rob Liefeld em X-Force número 4. Essas duas edições que compõem uma única história, que não vai a lugar nenhum, elas foram... Literalmente a lugar nenhum, tá? Eu tenho que frisar muito isso, que não vai a lugar nenhum. Essas duas histórias foram publicadas aqui no Brasil, também em 1995, na revista... Qual revista, Rodrigo? X-Men número 79. Que eu vou te dizer, eu não tô afim de procurar aqui na minha coleção e tal, pra realmente... que eu vou ter que procurar e não vai rolar. Pra saber se realmente a Panini, a Editora Abril, publicou tudo direitinho na horizontal. Eu acredito que tenha publicado sim. Mas a capa da edição americana era também na horizontal. E a Editora Abril simplesmente cortou um pedaço e deixou ela na vertical ali. Sei lá o que vai sair disso. Não sei se a Editora Abril cortou e publicou na vertical. Sei lá, cara, eu tenho até medo de abrir e ver. Então isso é mais uma coisa peculiar disso aqui, tá? Mais uma vez, foi publicado lá e nunca mais será, tá? Se você quiser ler esse negócio engraçado, bizarro e peculiar, a hora é essa, tá? Não espere um roteiro maravilhoso, como eu disse. Depois a gente vai para uma HQ bem curiosa, bem legal, mas também que não é nenhuma maravilha do mundo, não. É um pequeno conto, conto é a palavra, que foi publicado em Spider-Man número 17. Aqui a gente vai ter a morte do Homem-Aranha. Isso mesmo, o Homem-Aranha morre, encontra o Thanos e a esposa dele, morte, e vai ter ali um pequeno conto rápido de heroísmo e tudo mais, tá? É isso.
São as 20 e poucas páginas de um quadrinho pra gente ver justamente isso, cara. Pra gente ver o Homem-Aranha interagindo com o Thanos e com a morte, tá? Dentro de um conceito bonitinho e heróico, com roteiro de Anna Seth, arte de Rick Leonardi, ótimo desenhista, diga-se de passagem, a arte é muito legal dessa revista. É legal, cara, é curioso, é interessante, é diferente e é raro, tá? É mais uma dessas edições raras. Isso daqui foi publicado em Homem-Aranha número 150, de dezembro de 1995. Foi uma revista grossa, a cada 50 edições a Editora Abril sempre fazia uma edição especial com um apanhado de histórias. Essa daqui saiu com a capa, tá o Homem-Aranha e o Rosa, se eu não me engano. Vai estar aparecendo aqui a capa. E aí tinha um arco enorme de histórias, uma sequência. E a última história da revista era justamente Spider-Man número 17. Com esse pequeno fragmento aí do Homem-Aranha com o Thanos e a morte. História legal, curiosa, para você acrescentar dentro justamente de uma biblioteca, de uma coleção histórica Homem-Aranha. Para você ter toda essa bagagem de HQs, roteiristas, desenhistas, personagens, interações. Eu acho que isso compõe uma coleção histórica, tá? Então, pra mim, isso é legal, é um arquivo interessante para se compor. Para fechar, a gente vai para Marvel Comics Presents Wolverine, que era a revista do Wolverine, uma revista com poucas páginas. Foi publicada lá no início dos anos 90. A própria revista da coleção histórica Marvel Wolverine número 1 traz esse apanhado de fragmentos do Wolverine nessa revista Marvel Comics Presents, porque ela era uma revista que trazia mais de um personagem dentro. Ela era um mix americano da Marvel. A Marvel publicava um mix em 1990. Uma das partes do mix eram histórias curtinhas do Wolverine, que geralmente não cabia uma história inteira, e usando esses fragmentos ali para se desenvolver ao longo das edições. Por isso que a gente tem as edições 48, 49 e 50 para compor basicamente uma única história. Esse material também já foi publicado aqui no Brasil. Foi publicado lá atrás na revista do Wolverine, número 15 da Editora Abril, em 1995 também, tá? 95 também? Eu acho que foi em 95 também, tá? Por aqui. Aqui a gente tem uma arte bem interessante. Deixa eu confirmar aqui quem é o artista da revista, porque senão fica difícil de eu falar pra vocês e eu não tô achando. Porra, cadê o artista? Complica, então a gente vai ter que voltar aqui. Nessa edição, a gente tem Wolverine e Homem-Aranha indo atrás de um grupo ultra mequetrefe de vilões para simplesmente interagirem e caírem na porrada. É uma revista legal, com ação, com uma arte interessantezinha, tá? Ela é desenhada e escrita pelo Erik Larsen, então tem uma arte e um roteiro básicos, mas é interessante ver o Larsen desenhando o Wolverine e o Homem-Aranha juntos, numa HQ bem violenta, com algumas sequências bem interessantes. É muito bom e é bem peculiar. Pelo menos a Mary Jane não tá horrorosa no final da revista. É uma revista que, no total, não tem, como eu disse, grandes roteiros, grandes histórias aqui dentro, não. Mas a gente tem momentos importantes, com a participação desses 3 desenhistas tão notórios, tão importantes para o mundo dos quadrinhos. Afinal de contas, eles são os 3 dos grandes fundadores da Editora Image. 2 deles tiveram passagens meteóricas dentro do contexto Marvel ali, depois não se envolveram mais com isso. Então, é um fragmento de história da Marvel e do mundo dos quadrinhos que você encontra e não tem por que a Panini relançar, tá? Isso aqui é um material que não tem nenhum apelo de relançamento. E esse tipo de coleção é o ponto que eu quero chegar. Esse tipo de coleção está aqui justamente para atender também esse tipo de demanda. Para nos trazer pequenos fragmentos que podem ser pequenos tesouros que a gente não teria outra oportunidade de pegar. Porque grandes histórias são sempre republicadas. Ganha uma edição de luxo, ganha uma coleção histórica, ganha isso, ganha aquilo. Mas histórias que têm sua importância ou relevância por detalhes, elas estão justamente em coleções que abrangem um número maior de possibilidades, como a coleção histórica Homem-Aranha. Eu acho que vale muito coleção histórica. Estou chamando de coleção histórica o tempo inteiro. Porra, é a coleção definitiva.
coleção definitiva Homem-Aranha. Então, pra mim, essa coleção vale muito a pena. Acho que a Salvage tem feito um trabalho excelente. Acho que o fato do grau de evolução, até da apresentação visual da revista, essas capas são muito bonitas, muito legais. O material aqui dentro é sempre muito bem escolhido. A gente vai entrar no mérito, qualidade de arte, de roteiro e tudo mais, mas isso é outra coisa, cara. Acho que a gente tem que analisar justamente esses outros pontos, a relevância da escolha das histórias e tudo mais. Acho que se dentro de 50, 60 edições eles conseguirem botar pra gente as grandes histórias clássicas, os grandes arcos e também as grandes histórias peculiares, os momentos que a gente talvez não lembre, eu acho que isso é o que determina uma coleção definitiva. A gente abranger muita coisa e não simplesmente ali o arco principal. Senão é muito óbvio e muito chato. Simplesmente vamos publicar o quê? Última Caçada de Kraven, publica ali Casamento do Homem-Aranha, publica essa historinha aqui, aquela ali, morte da Gwen Stacy, morte do The Wolf, morte do Capitão Stacy, né? E acabou, cara. Vai ficar ali no óbvio e eternamente publicando e republicando o óbvio. Uma coleção definitiva só com material óbvio não é uma coleção definitiva. É uma coleção simplesmente material óbvio. A partir do momento que a gente sai disso, isso sim ganha um valor para a coleção. Acho que você deve ponderar. Não acho que é uma compra obrigatória para todos, mas acho que é uma compra que você deve pensar a respeito. E se esse tipo de parâmetros são suficientes para você pagar R$40 numa edição mais fina, mas que tem materiais bem raros, que já foram publicados aqui no Brasil há 22 anos e que não existe nenhuma perspectiva de serem republicados, você pondera e aí decide, tá? Pra mim valeu, cara. É um material que eu achei bem legal, eu me diverti vendo de novo as tosqueiras dos anos 90, que ditaram ali uma norma pra frente, que eram revistas com roteiros bem pueris ou simplesmente com desculpas para moças com pouca roupa, muita porrada, poses nem um pouco anatômicas, com personagens fazendo algumas mirabolâncias incríveis para valorizar simplesmente o que seus desenhistas queriam fazer. Foi uma época curiosa, e isso aqui é um retrato, é um arquivo dessa época. Eu acho que para um colecionador de quadrinhos, para alguém que quer ter bagagem, para alguém que quer ter material, isso aqui é bem legal, tá bom? Então foi isso. Espero que tenha sido útil o programa, espero que você tenha gostado, se divertido e tudo mais. Deixe seu comentário, deixe seu like. Vai lá, escreve aí, quando eu vou tentando responder, eu vou tentar, é muita coisa, eu vou tentando responder. Deixe seu comentário aí, tá bom? Pra galera nova no canal, cara, muito bem-vindos. Acompanhe a gente por aqui, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram. Tem isso tudo bombando aí, rolando. Vai lá, dá uma olhada em tudo. Materiais exclusivos nas outras 3 mídias lá, as outras 3 redes. Dá uma olhada, tá bom? Foi isso então. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.